A vida pode mudar em um piscar de olhos. Jó, um homem íntegro, passou da prosperidade à dor em um instante. Mas mesmo no meio do sofrimento, ele nos ensina lições profundas sobre fé, perseverança e o mistério do plano de Deus. Fique até o fim deste vídeo para entender o que a Bíblia realmente diz sobre a história de Jó e como ela pode impactar a sua vida hoje. Aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Jó era um homem do Oriente, descrito pela Bíblia como justo, íntegro e temente a Deus. Ele era extremamente rico, dono de muitos bens e pai de 10 filhos. Jó vivia uma vida abençoada, com prosperidade e uma família feliz. Ele oferecia sacrifícios regularmente pelos seus filhos, preocupado que, em algum momento, eles pudessem ter pecado contra Deus. Sua devoção era completa. Jó não era apenas um homem de posses, mas também de um caráter irrepreensível. Mas então algo acontece no céu, e a vida de Jó nunca mais seria a mesma. Um dia, os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, e Satanás veio também entre eles. Deus perguntou a Satanás: "De onde vens?" E Satanás respondeu: "De rodear a terra e passear por ela." Deus, então, elogia a fidelidade de Jó, dizendo que não havia ninguém como ele na terra. No entanto, Satanás lança uma acusação. Jó era fiel porque Deus o protegia e o abençoava. Satanás acreditava que se tudo o que Jó tinha lhe fosse tirado, ele amaldiçoaria a Deus. Deus permite, então, que Satanás toque em tudo que Jó possui, mas não em sua vida. E assim o teste começa. Em um único dia, Jó perdeu tudo. Seus servos vieram um por um, trazendo notícias trágicas. Seus bois e jumentas foram levados pelos sabeus. Suas ovelhas e servos foram consumidos pelo fogo. Seus camelos foram tomados pelos caldeus. E, por fim, a pior notícia de todas. Seus filhos, que estavam reunidos na casa do irmão mais velho, morreram quando um vento forte derrubou a casa. A dor de Jó é indescritível. Ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça e se lançou ao chão. Mas em vez de amaldiçoar a Deus, Jó fez algo que deixou Satanás frustrado. Ele declara: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó passou a primeira prova, mas Satanás não desistiria tão facilmente. Satanás volta a desafiar Deus, argumentando que, se o próprio corpo de Jó fosse afetado, ele não suportaria. Deus novamente permite que Satanás toque Jó, mas desta vez em sua saúde, sem o matar. Então Jó foi afligido por feridas terríveis, da planta dos pés ao alto da cabeça. Ele estava coberto de úlceras, em um sofrimento físico extremo. Sua esposa, desesperada, o incitou a amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Jó, mesmo nesse estado, respondeu: "Falas como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal?" E assim, mesmo em dor e sofrimento, Jó continuava fiel. Mas agora ele enfrentaria outro desafio: seus próprios amigos. 3 amigos de Jó vieram visitá-lo: Elifaz, Bildade e Zofar. Eles passaram os primeiros 7 dias em silêncio, respeitando a dor de Jó. Mas após esse período, começaram a falar, acreditando que de alguma forma Jó merecia o que estava acontecendo. Para eles, o sofrimento era uma punição por algum pecado oculto. Elifaz sugere que ninguém é inocente diante de Deus e que Jó deveria buscar perdão. Bildade argumenta que Deus nunca distorce a justiça. E Zofar acredita que Jó está sendo arrogante ao reclamar de sua condição. Mas Jó, em sua dor, sabia que não havia cometido pecado grave que justificasse tamanha calamidade. Ele começa a questionar o motivo de seu sofrimento e a buscar respostas diretamente de Deus. Por vezes, nós somos como os amigos de Jó, julgando sem saber o verdadeiro propósito de Deus. Jó queria entender o porquê de sua dor, e essa é uma pergunta que muitos de nós fazemos. Depois de longas discussões, finalmente, Deus fala. Ele não responde diretamente às perguntas de Jó, mas faz uma série de questionamentos que revelam a vastidão do seu poder e sabedoria. Deus pergunta:
Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo se tens entendimento. Deus lembra a Jó e a todos nós que há mistérios que não podemos compreender e que Ele tem um plano maior. Jó, humilhado e maravilhado diante da majestade de Deus, se arrepende e reconhece sua pequenez. No final, Deus restaura tudo a Jó. Ele o abençoa com o dobro do que ele tinha antes. Jó viveu mais 140 anos, viu seus filhos e netos e morreu em velhice cheia de dias. Mas o que aprendemos com essa história? Que mesmo no sofrimento mais profundo, Deus está no controle. Que o sofrimento não é sempre punição, mas pode ser parte de um plano maior. E que no fim, Deus é justo e soberano. A história de Jó nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos os motivos por trás de nossas lutas. Ele tem um propósito maior, e nosso papel é manter nossa fé e confiar em sua soberania. Se você gostou dessa reflexão, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdos edificantes. E lembre-se, assim como Jó, podemos não entender todos os mistérios da vida, mas Deus sempre sabe o que está fazendo.